Salam, amigos! Neste vídeo nós vamos tratar da questão da idolatria, da renegação da fé, do pecado imperdoável e da doutrina da Trindade, segundo o Alcorão. Pois bem, eu gostaria aqui de começar mostrando esse diagrama aqui, matemático, né? Parece aqueles diagramas da teoria dos conjuntos. O que nós podemos observar aqui é que temos o conjunto maior chamado idólatras e um conjunto aqui menor chamado renegadores. O que nós vemos aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele é um idólatra. Ele está dentro desse conjunto dos idólatras, mas ele não pertence ao conjunto dos renegadores. Então, logo, nem todo idólatra é um renegador. Agora, se vocês pegarem um cara aqui dentro dos renegadores, um cara que é renegador, automaticamente ele está dentro dos idólatras, porque o conjunto dos renegadores pertence ao conjunto dos idólatras, está contido, né, no conjunto dos idólatras. Então, aqui todo renegador é também um idólatra. Vamos aqui ler esse texto para ter mais posicionamentos a respeito. Idolatria, a raiz essa aqui é charaka. Um idólatra é aquele que toma outra divindade ou parceiros além de Deus. É alguém que serve a outra coisa de qualquer natureza que não seja Deus. Segundo o Alcorão, essas pessoas podem ser guiadas se Allah assim permitir. Aqui, 9:6. E se um dos idólatras te pede defesa, defende-o até que ouça as palavras de Allah. Então aqui fala, né? Se um idólatra pedir defesa para um muçulmano, ele tem que defendê-lo até esse idólatra ouvir as palavras de Deus. Porque ele teria que ouvir as palavras de Deus? Porque possivelmente ele pode deixar de ser um idólatra. Em seguida, faze-o chegar a seu lugar seguro. Aqui, ó, então, no 11. Se voltam arrependidos, serão, pois, vossos irmãos na religião. Então aqui já garante que um idólatra, ele pode saltar aqui de dentro. Esse carinha aqui, ele pode sair daqui, virar um crente, alguém que acredita em Deus único. Vamos continuar, vamos ver o que o Alcorão fala agora a respeito dos renegadores. A renegação, ela já tem uma raiz diferente, né, que é essa aqui, é kafara, ok? A renegação parece ser algo muito mais grave, pois são idólatras que receberam a mensagem, ou seja, ao contrário do que se diz ao final de 9:6, aqui, né? Aqui no final de 9:6, aqui em cima, desculpem. Aqui nessa parte, deixa eu, aqui. Isso porque são um povo que não sabe. Aqui fala que os idólatras são um povo que não sabe. O Alcorão define eles como um povo ignorante, que não sabe. Ok? Agora, quando eles recebem a mensagem de Deus, aí eles já são um povo que sabe. Ok? Vamos continuar aqui. Ó. Ao contrário do que se diz ao final de 9:6, temos que eles são um povo que sabe. Então, os renegadores são um povo que sabe e os idólatras são um povo que não sabe, segundo o Alcorão. Mesmo tendo recebido a mensagem, eles a negam e tiveram seus corações selados e não acreditarão. Vamos ver aqui o que o Alcorão fala. 2:6. Por certo, aos que renegam a fé, tanto faz que os avise ou não os avise, não acreditarão. Alá selou-lhes os corações e os ouvidos, e sobre suas vistas a névoa, e terão formidável castigo. Então, os renegadores já tiveram seus corações selados, né? Ou seja, quando você sela, você marca o coração,
e fecha. Então Allah já decretou o caminho dessas pessoas, os renegadores. Então a renegação é muito pior do que a idolatria. Vamos aqui continuar. 701. Essas são as cidades de cujos informes Eu vou ter que voltar aqui porque continua na outra página. Essas são as cidades cujos informes te narramos algo, e com efeito seus mensageiros chegaram-lhes com as evidências, e não quiseram crer no que haviam desmentido antes. Assim Alá sela o coração dos renegadores da fé. Observando o diagrama acima, notamos que todos os renegadores são idólatras, pois os renegadores estão contidos nos idólatras. Essa expressão aqui é matemática. Mas nem todo idólatra é renegador. Além disso, o que diferencia ambos é o fato de terem ou não recebido a mensagem. Segundo o que vimos nos versículos abordados, concluímos que alguém que seja renegador não pode se tornar um crente, pois teve o coração selado, e tanto faz avisá-lo ou não avisá-lo. Para finalizar, gostaria de abordar a questão do pecado imperdoável, pois parece que o Alcorão afirma que todos os idólatras já estão condenados. Então vamos aqui, gente. Ao versículo 4, 48. Por certo, Alá não perdoa que lhe associem. Aqui a raiz é sharaka, que é a mesma de idolatria. Então, será que os idólatras também já estão condenados? Vamos ver. E Deus perdoa tudo o que for, além disso, a quem quer. E quem associa a Deus, ou seja, coloca parceiros para Deus, com efeito forjará formidável pecado. Por certo, Deus não perdoa que lhe associem, perdoa tudo o que for, menos isso a quem quer. E quem associar lá com efeito se descaminhará com profundo descaminhar. Então aqui nós temos no mesmo versículo, né, quer dizer, no mesmo capítulo, que é o capítulo 4, a mesma parte aparece em 48 e 116, de forma bem parecida. De acordo com os argumentos anteriores, estamos aqui, os idólatras ou parte deles podem se tornar crentes. Assim sendo, os versículos 4, 48 e 4, 116, esses que a gente acabou de ver aqui, referem-se aos renegadores que são parte integrante dos idólatras. Ok? Então aqui está falando mais dos renegadores, porque nós vimos que todo renegador é um idólatra. Vamos agora para a terceira página, a última. Deixa eu carregar aqui rapidinho. Mais uma vez. Aqui é o tema retomado nos versículos seguintes. Porém, com a questão da doutrina da Trindade inserida. Aqui nós vamos ler aqui o 572. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem: por certo, Alá é o Messias, filho de Maria. Por certo, a quem associa Alá, com efeito, Alá proíbe-lhe o paraíso, e sua morada será o fogo. Então aqui é uma condenação gigantesca, né, da doutrina da Trindade. Fala aqui que as pessoas que falam que o Messias é Deus. Vamos ver mais aqui o que fala aqui. Com efeito, são renegadores da fé. Então aqui esse versículo está falando que são renegadores, ou seja, são piores do que os idólatras. Aqui, ó, são renegadores. Então quem defende a doutrina da Trindade, segundo o Alcorão aqui, já é um renegador, ou seja, já seria uma pessoa que está com o coração
selado, já não tem mais salvação. Vamos ler aqui novamente. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem: por certo, Alá é o Messias, filho de Maria. Por certo, quem associa a Alá, com efeito Alá proíbe-lhe o paraíso, e sua morada será o fogo. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem: por certo, Alá é o terceiro de três. Aqui fica claramente definida a doutrina da Trindade, né? E se não se abstiverem do que dizem, em verdade doloroso castigo tocará os que, entre eles, renegam a fé. Então, aqui no final, ainda abre uma exceção, né? Fala que, e se não se abstiverem do que dizem, ou seja, talvez algumas pessoas aí que defendem a doutrina da Trindade possam se abster disso, né? Talvez sejam ignorantes que não sabem nem o que estão dizendo. Então, se eles se abstiverem, eles poderão fugir desse castigo, né? Porque aqui fala que o castigo, o doloroso castigo, tocará os que entre eles renegam a fé. Então, ainda existe um conjunto dentro dos idólatras aqui, dos trinitarianos, que renegam a fé e um que não renega a fé. Então, não se voltam arrependidos para lá, ele imploram perdão, e Allah é o perdoador e o misericordiador. Aqui podemos observar que aqueles que declaram a doutrina da Trindade são automaticamente definidos como renegadores. Desta forma, segundo o que vimos anteriormente, estes já estariam com os corações selados e condenados. Porém, também podemos verificar nos versículos acima que, para os trinitarianos, existe a possibilidade de perdão, caso se abstenham do que dizem. Isto é reforçado pela expressão sublinhada em 5.7.3 e pela sequência expressa em 5.7.4. O sublinhado parece referir-se a uma segunda renegação, e somente após essa eles seriam castigados, em caso de não aceitarem a mensagem. Particularmente, vejo essa segunda chance como algo que leve em conta o apreço que os trinitarianos têm por Deus, Jesus e o Espírito Santo. Portanto, apenas a segunda renegação fará com que eles entrem no conjunto dos renegadores. Para mais detalhes, sugiro os seguintes trechos. Estão aqui os trechos. Vamos lá que ainda tem mais uma, eu tinha esquecido. Aqui está. Me veio à mente outro possível significado para e aqueles dentre eles que renegam. Além de poder referir-se a uma segunda chance, pode também ser uma ressalva na qual parte dos trinitarianos ainda não incorreu em renegação. Assim teríamos o seguinte diagrama. Então aqui nesse diagrama nós vamos ver aqui que tem dois conjuntos, né? Os renegadores e os trinitarianos. Obviamente, ambos são idólatras. Tem um conjunto maior aqui que contém os dois que são idólatras, o conjunto dos idólatras. Mas pode ser que exista alguém aqui, ó, que é trinitariano, mas não é um renegador da fé. E também tem trinitarianos que são renegadores da fé. Por exemplo, um cara aqui, ele pertence aos dois conjuntos. Ok? Então, essa parte aqui de trinitarianos que não são renegadores, talvez possam ter ainda uma chance aí, se eles se arrependerem da blasfêmia da Trindade. É isso, gente. Salam, até a próxima, se Deus quiser.